consistência, disciplina e decisões. O que essas três coisas têm a ver uma com a outra? Mas antes disso, eu quero saber se você tem problema com isso. Emiliana, como vai você? Hã? E quando eu falo de decisão, às vezes a decisão é só uma decisão de continuar num casado, né? De ir ou não à academia. Muitos de vocês têm questões com foco, disciplina, constância e decisão. A gente vai ver qual é a diferença disso hoje e como é que você pode construir a constância. Fala, Rafa, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então aproveita, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para aquela pessoa que tomou uma decisão ontem, voltou atrás hoje, toma uma decisão amanhã, volta atrás no dia seguinte, toma uma outra, e assim vai batendo a cabeça. Ou aquela pessoa que quer disciplina, mas não tem disciplina ainda. Não tem disciplina nenhuma, não sabe estudar, não sabe ajustar a sua agenda, vive correndo atrás do prejuízo. Conhece alguém assim? Pessoa que vive correndo atrás do prejuízo, ou quer estudar e não consegue, e foca só 30 segundos, e acha que não tem disciplina. Esse é o problema da disciplina. Eu não tenho disciplina. Na hora que eu sento para estudar, eu não consigo. Na hora que eu sento para me concentrar, ontem mesmo eu atendi uma mentorada minha, individual, que estava assim, eu não consigo me concentrar para nada, não tenho concentração para nada. E era uma pessoa absolutamente consistente, era uma pessoa absolutamente disciplinada. Ela não é, mas tem hora que a decisão não fica. Quem aqui já decidiu começar a correr, a fazer exercício físico, a cuidar de si mesmo, a parar de abrir aquelas abas privadas no seu browser, no seu navegador? Quem aqui já decidiu mudar o seu comportamento? Coloca no chat para mim. Quem já decidiu mudar seu comportamento aqui? E quais foram os seus resultados? Na sua decisão, persiste? Ou você está igual a minha mentorada que decide uma coisa hoje, decide outra amanhã, decide outra amanhã? Você é consistente nas suas decisões? Você é consistente na sua rotina? Todo dia eu estou aqui ao meio-dia e 5 falando para você sobre perguntas suas num formulário que eu deixo disponível lá no canal de transmissão. Lá no canal de transmissão tem um formulário, eu vou colocar hoje de novo, para que você me faça perguntas e eu venho aqui responder essas perguntas para você todo dia ao meio-dia e 5. E acontece o seguinte, ó, hoje a pergunta são duas perguntas hoje. Uma pergunta sobre relacionamento e por isso não consegue consistência na decisão. E outra, boa tarde, Eliana, e outra sobre a decisão de mudar a sua vida, que acabou com ele e a disciplina foi para o beleléu, que ele não consegue mais ser disciplinado porque ele teve uma separação, essa separação foi difícil e essa separação difícil impactou na rotina, na capacidade dele de manter a rotina. Né? E ele toma a decisão todo dia de que ele vai ter a rotina, mas todo dia ele também destoma a decisão, porque ele não consegue fazer. Quem aqui já tentou fazer isso? Tomar a decisão de mudar o hábito, e vou mudar o hábito amanhã, tipo, vou parar de fumar e parei de fumar amanhã. Quem já tentou mudar de hábito e não conseguiu ou conseguiu sustentar? Coloca pra mim. O grande problema é que a gente acha que decisão é algo que a gente precisa ficar pensando, que a gente precisa colocar prós e contras, que a gente precisa analisar a parada. Ou, né, todo dia a gente toma essa decisão, né?
E todo dia a gente falha. Não consigo sustentar, Ana Carolina. Quem mais não consegue sustentar a decisão? Conta pra mim. Aliás, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para quem não consegue sustentar a decisão. Manda para quem não consegue sustentar a decisão, que precisa ouvir isso aqui, ó. Não consegui sustentar. Essa é a grande questão, né? Da gente não conseguir sustentar a decisão. Porque a gente decidir, a gente acha que a gente precisa analisar, pensa os prós e os contras, a gente sabe, inclusive tem essa frase, né? Racionalmente eu sei o que fazer, mas eu não consigo, né? Estou com 2 mentoradas individuais agora que estão com essa questão. Eu preciso me separar, mas não consigo. Eu estou num relacionamento abusivo, né? Estou num relacionamento abusivo, como é que eu saio dele? Como é que... E não consegue sair, todo dia toma a decisão de sair, não consegue sair. Você todo dia toma a decisão de mudar de trabalho e não consegue fazer isso. Você todo dia toma a decisão, não você, mas as pessoas todos os dias tomam decisões de começarem a fazer os seus exercícios físicos e não conseguem sustentar. A gente está em meados de março, quem é que já abandonou as metas e nem lembra as metas de ano novo? A gente está no mês 3 deste ano e muita gente já esqueceu as metas de ano novo. Por quê? Porque não consegue sustentar a decisão. E esse é o grande problema. Você não consegue sustentar a decisão. E não consegue por quê? Não consegue porque você acredita que você não consegue, porque você não tem o direito de ser feliz e respirar tranquilo. Você acredita que você não consegue porque você não tem motivação suficiente. Você acredita que você não consegue, as pessoas, não só você, mas você também, eu sei que acredita, que eu li as suas aplicações, as suas perguntas aqui. Então, você acredita que você não consegue porque você não tem disciplina. Você acredita que você não consegue porque, na real, isso é uma autossabotagem. Talvez você não queira mesmo isso. Ou talvez a autossabotagem seja, sim, você quer isso, mas existe um monstro gigantesco dentro de você que não deixa você fazer aquilo que você quer ou aquilo que é bom para você, porque você é um autossabotador, você é a pior pessoa do mundo, uma espécie rara de um desastre geracional, sei lá. O pior de tudo é que a gente acha isso, né? Então, você não consegue sustentar suas decisões porque, sei lá, crença do limitante, porque você acredita nisso, né? A maioria das pessoas acreditam nisso. É uma crença limitante, são traumas do passado, é o meu passado que eu não consigo deixar para trás. Eu não consigo deixar meu passado para trás, então eu fico revivendo, remoendo isso, ruminando isso. Eu não consigo sustentar a minha decisão porque eu amo, porque eu gosto dele, porque é difícil estar longe dele. Gente, vou falar uma coisa que vai doer, mas eu preciso falar. Se você não consegue ficar longe, isso não é amor, isso é dependência emocional. Ah, agora você foi longe demais, Roberta. Você sempre diz que dependência emocional não existe. Não existe, mas a gente está no seu universo. A gente está no seu mundo. E no seu mundo a dependência emocional existe. Embora você não saiba o que é. Embora a dependência emocional seja um unicórnio, ou talvez um dragão verde que está dentro de você e você não consegue achar porque está nos cantos da sua mente escondido. E esse é o grande problema. Dentro da sua bolha, você acha que você não tem motivação, você acha que você não tem autoestima, você acha que você é o cocô do cavalo do bandido, você acha que você não tem capacidade para fazer aquilo que você decidiu fazer. E esse é o grande problema, porque nada disso é real. No mundo, como assim não é real, Roberto? Eu senti, calma. Não é que não é real que você está delirando. Não é real porque você está mexendo em algo que é subjetivo. O que é real dentro da subjetividade é a sua experiência. E eu vou repetir porque eu sei que isso é difícil de entender.
O que é real na sua experiência subjetiva é a sua experiência sensorial, emocional e mental daquilo que você está vivendo. Então, a sua emoção, as suas sensações, os seus pensamentos, suas sensações não, mas suas emoções, seus pensamentos, eles são subjetivos. É mais ou menos assim. O que significa isso, Roberta? Isso significa o seguinte, deixa eu explicar para você o que é subjetividade. É o seguinte, você tem a luz aqui, né? Eu tenho uma luz aqui. Eu tenho um interruptor. Quando eu acendo o interruptor, a luz acende. Então, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Fala, Sara, boa tarde. Presta atenção nisso. Quando eu acendo o interruptor, a luz acende. Quando eu ligo o interruptor, quando eu aumento o interruptor, abaixo, ligo, faço turn on, ligo o interruptor, a luz acende. E quando eu apago o interruptor, quando eu derrubo o interruptor, a luz apaga. Parece mágica, né? Uma criança de 3 anos descobrindo isso ia ficar brincando quanto tempo com isso? Apaga, acende, apaga, acende. Já viu isso? Criança brincando com a luz e o pai enlouquecido. Para de brincar com isso, moleque! E o moleque tá lá. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Isso é você tentando mudar o seu comportamento. Igualzinho essa criança de 3 anos. Apaga, acende, 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 apaga, acende. Por quê? Porque você quer mudar a luz. Você quer mudar a sua experiência subjetiva, que é a luz. E você tenta mudar a luz mexendo no interruptor. É claro que no interruptor acende e apaga a luz. Mas para você mudar a luz, o que você precisa fazer? Trocar a lâmpada. E é isso que você faz a vida inteira. Você fica acende, apaga no interruptor, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E você quer que, magicamente, como a criança de 3 anos, quando você apagar e acender de novo, a luz se transformou em azul. É isso que você quer com você. Eu decidi hoje que eu vou parar de, sei lá, comer doce, açúcar. Estamos na quaresma, sei lá se é quaresma, mas estamos na quaresma. E aí, então, eu vou fazer 40 dias de jejum de açúcar. Nada de açúcar na quaresma. Amanhã você comeu um brigadeiro. E por quê? Porque você está tentando desligar a porra do interruptor para mudar a lâmpada de branco para rosa. E a lâmpada só vai mudar de branco para rosa quando você trocar a lâmpada. E como é que você precisa trocar a lâmpada? Você precisa de uma escada, você precisa... Qualquer um pode trocar uma lâmpada. Qualquer um pode trocar uma lâmpada. Qualquer adulto pode trocar uma lâmpada. Então você precisa de uma escada, troca a lâmpada. Puf! Ficou azul. Ficou rosa. Ficou da cor que você queria. E é isso que você não entende que você precisa fazer. Tá bom, mas o que é o que aqui? O que é o interruptor, Roberta? No meu caso, no caso do hábito, no caso da decisão, que eu decidi que a luz que eu quero é azul. Como é que eu faço? Né? Se eu estou ligando a travar a lâmpada. Cíntia, no workshop eu vou te ensinar como troca a lâmpada. Vou te ensinar como troca a lâmpada. É isso, sim. Trocar. Isso mesmo, Cíntia. Então, olha só. Vamos lá. E aí? Como é que é? O que é o interruptor? O que é a lâmpada? O que é a cor da lâmpada? Fala pra mim, Roberta. A lâmpada, a cor da lâmpada, ela é a sua experiência subjetiva. E o que é a sua experiência subjetiva? Suas emoções. Ontem eu mostrei pra você um quadro que tá marrom, que estava escrito verde. Deixa eu ver se eu acho que... Não, já levei para as minhas outras coisas lá. E quando eu te mostro isso, né, existe esse lugar de que você tá vendo um cartão
marrom e está escrito verde. A sua experiência é o quê? Uma certa confusão. É verde ou é marrom? É verde ou é marrom? Né? A experiência é isso. O que você está vendo é o cartão e são as letras. E você está lendo as letras, obviamente. Né? E isso é o interruptor. Isso é um interruptor, isso é a lâmpada. Né? Na verdade, isso é a lâmpada. O interruptor, o que, que é? O interruptor é o cartão que eu estou te mostrando. O interruptor é o estímulo. O interruptor, ele não faz nada se não tiver um estímulo. Se você não levantar o interruptor, não vai acender a luz. Você precisa levantar o interruptor. E isso é muito importante, porque você faz a decisão de ter a luz azul, mas se você troca a lâmpada, você esquece de ligar o interruptor. Na sua vida, o interruptor é o quê? São os estímulos. Que estímulos você precisa para que você possa ligar o interruptor da luz que você deseja? Essa é a parada. E eu queria te contar todos os detalhes disso. Mas como eu já te falei várias vezes, você não está preparado para isso. Por que você não está preparado para isso? Ah, Roberta, você está... Como não? Eu tenho 10 anos de desenvolvimento pessoal, já passei por 7 tipos de terapia, já sei de cor e salteado quais são os meus traumas, quais são os meus padrões comportamentais. Já mudei várias coisas, então eu sei sim. Eu já sei um monte de coisa. E esse é um grande problema, não é uma solução. Porque você, inclusive, me disse, vários de vocês me disseram no formulário, que vocês não conseguem, que vocês têm a informação. Vocês sabem o que vocês precisam fazer. Só que vocês não conseguem fazer. Por quê? Você sabe o que você consegue fazer, mas não consegue fazer. Por que você não consegue fazer? Porque você não sabe o como. Porque você não sabe que para ter o resultado que você quer, que é a luz azul, você precisa estimular a porcaria do interruptor. E esse estímulo precisa ser intencional. E você precisa antes ter trocado a lâmpada para uma lâmpada azul. Mas você pode trocar todas as lâmpadas, fazer o mapa mais lindo que for. Se você não acionar o interruptor, isso não vai acontecer. E o que isso tem a ver com consistência, Roberta? Isso tem a ver com consistência é o seguinte. Você só pode ser consistente se você estiver pronto para isso. Se você estiver preparado para isso. Se você estiver maduro para isso. Não, mas consistência é uma coisa de desejo, de vontade, de ser disciplinado. Disciplinado não é algo que você escolhe. Ser disciplinado, ser focado, ser equilibrado emocionalmente, ser decidido, ser consistente, ser bem resolvido, ser independente emocionalmente, ter clareza mental. Tudo isso você não escolhe. Tudo isso é consequência. E é consequência do quê? Do seu desenvolvimento pessoal? É consequência do seu desenvolvimento pessoal. Mas o desenvolvimento pessoal não é o desenvolvimento de uma pessoa que existe dentro de você. O desenvolvimento pessoal se chama, na biologia, de desenvolvimento neurobiológico. Enquanto você não tiver o desenvolvimento neurobiológico, o caminho neurológico para que você faça aquilo que você quer fazer, você pode querer o quanto você quiser. Como diz um mentor meu, foda-se o seu querer, com todo respeito. O seu corpo está pouco se lixando o que você quer, o que você deixa de querer. Você precisa ter maturidade para fazer isso. E como é que eu amadureço o meu cérebro, Roberta? Como é que eu amadureço? Como é que eu me amadureço para fazer aquilo que eu preciso fazer? Não é fazendo aquilo que eu preciso fazer que eu amadureço? Não, porque você precisa estar pronto para fazer o que você precisa fazer para chegar no treino. E é isso que vocês confundem um monte, porque existem alguns passos antes do treino. E vocês vão para o treino direto.
Vamos pensar no seguinte. As questões emocionais, elas são como feridas físicas, vamos falar assim, tá? Então, quando você corta a sua mão, é atropelado por um carro, cai da escada, sei lá, quebra o pé, toma um soco na orelha, sei lá, não sei. Quando você tem algum problema físico, fica fácil de você dar o tempo que o seu físico precisa para se recuperar. Apesar de você ficar reclamando do mesmo jeito. Puta, isso aqui é um saco, tem que ficar na cama, tem que ficar com isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Mas, de uma certa forma, você até obedece. Por quê? Porque é o objetivo. O que é objetivo? É concreto. Eu posso ver o corte, eu posso sentir a cicatriz, eu posso pegar no gesso, sei lá o quê, ver o ponto. É concreto. Eu sinto dor física. Quando é emocional, a gente acha que não é nada. Então, quando a gente é atropelado emocionalmente, ou quando a gente é ofendido emocionalmente, a gente tem duas reações. A primeira delas, e o que isso tem a ver com consistência? Fica comigo que eu vou te mostrar. Primeira delas, ou eu mergulho nessa desgraça, mergulho nessa emoção e fico lá me falando, eu só vou sair daqui quando me curar, e curar significa não ter mais dor, curar significa não ter mais nada. Ou você nega tudo isso e nem esquece e vai a sua vida com o dedo torto mesmo, colou, esquisito, mas dane-se, né? E essa atitude de você se dar conta do que está acontecendo aqui e agora, é que vai permitir que você não siga nem um caminho e nem outro, mas que você permaneça. Mas que você fique com aquilo que está acontecendo aqui agora. E o que está acontecendo aqui agora? Você está querendo mudar o seu comportamento, você está querendo não fazer aquilo que você não quer fazer, tá certo? Você tomou a decisão de não fazer, então você não quer fazer aquilo, ou quer fazer aquilo, você tomou uma decisão e você quer seguir essa decisão. Mas aí você se perde nesse caminho, e nesse caminho, esse caminho que você se perde é o caminho das suas interpretações. Esse caminho que você se perde é o caminho das suas comiserações consigo mesmo. É o momento no qual você não entende que para que você mantenha a sua decisão, tudo que você tem que fazer é só o primeiro passo. Primeiro. Segundo, o segundo passo é você perceber o que leva você a fazer o que você faz. E não como você faz, ou por que você faz, que é o que mais se pergunta por aí. Então, justamente porque você não tem vocês não têm essa, aprenderam, na verdade, né, a ter essas interpretações sobre vocês mesmos, sobre o seu desenvolvimento pessoal, e aí o desenvolvimento pessoal fica nessa instância do inconsciente, da repressão de sombra, Sara, do seu, sei lá, do seu bloqueio. E nesse lugar não dá pra gente pegar isso. Por quê? Porque isso é a experiência da luz azul. Ou da luz branca. Eu preciso mexer, trocar a lâmpada e acionar o interruptor. Como troca a lâmpada? Com o treino, você primeiro precisa se preparar para chegar no treino. Você foi atropelado emocionalmente, escolheu um dos dois caminhos, e aí você começa a sua vida normal. Se fosse fisicamente, se você tivesse, você foi atropelado, né? Sei lá, quebrou o pé,
cortou a mão, você iria a um hospital. Você obedeceria o tempo de recuperação. Mas aí você não respeita o tempo de recuperação, porque você fica julgando que você é o cocô do cavalo do bandido, que você não consegue sair daí, que faz 3 anos você parou e você ainda pensa no ex, e que você, ao se separar, não conseguiu se colocar na sua vida, porque você é dependente emocional, etc, etc. Você fica tentando resolver nessa instância, e isso gasta toda a sua energia. Você está apertando o parafuso no lugar errado. E se fosse físico, você sairia da recuperação da cirurgia e iria para uma fisioterapia. Não adianta você chegar na academia e querer treinar suas costas se você não tem força no seu abdômen. Você está fazendo tudo errado, de novo. As pessoas que vão até a academia e começam, meu irmão é assim, não tem abdômen nenhum, mas tem umas costas desse tamanho. Perna gigantesca, o braço dele 2 no meu. Mas é fraco. Isso que é a coisa mais louca. Por quê? Porque não tem a força que precisa ter no seu core, no seu centro. E a emoção é o mesmo jeito. Se você não tiver aquela força no core emocional, você pode até levantar toneladas de coisas, mas você está quebrado internamente, você é fraco. E é por isso que você não consegue ter consistência. Por quê? Porque você precisa treinar o core primeiro. Não é chegar feito louco treinando supino, sei lá, agachamento, que a coisa vai mudar. Até muda, mas não do jeito que você queria, porque na hora que você precisa da força que você realmente quer para enfrentar os desafios que você precisa, você não encontra. Por quê? Porque não tem, porque está no abdômen, não é no seu bíceps, não é no seu quadríceps. E essa é o grande problema. Porque no momento em que você entende que a força está no seu core, tudo muda. E é uma coisa louca demais, porque quando você aprende isso, o que acontece no seu treino de verdade? O que acontece no seu treino? Fica mais leve. Você levanta o peso com mais leveza. Não pesa tanto. Você vai correr, não pesa tanto. Por quê? Porque você tem força na sua cintura escapular, na sua cintura lombar. Entende? Então você começa a fazer força no lugar errado. Você vai conseguir levantar o peso? Vai. Você vai conseguir sustentar? Não! É exatamente a mesma coisa. Então você precisa aprender onde é o core do seu emocional. E o core do seu emocional tem nome no seu cérebro. E eu vou falar porque eu gosto. Que é córtex pré-frontal. Sara, fraqueza emocional. É a fraqueza no core emocional. É a fraqueza no... É como se fosse assim, ó, a emoção são os pesos, tá bom? Se você não tem força no seu core, você não sustenta o peso da emoção. Emoção, você acha que a gente precisa... A maioria das pessoas que chegam até os meus programas, as minhas mentorias, meus workshops, elas me dizem o seguinte: eu pensei, das duas uma, eu pensei que eu tivesse que pegar as minhas emoções, enfiar dentro de um guarda-roupa, fechar 5 chaves e não ver nunca mais, porque é assim que eu me livraria, que eu seria, que eu faria a superação dessa emoção. E não é assim que funciona. Ou outro jeito. Eu quero ser entendido, quero ser ouvido. As pessoas não me respeitam.
E eu fico nesse lugar de, puxa, tá doendo ainda, eu não consigo fazer as coisas porque ainda tá doendo, eu não consigo porque ainda tá doendo, eu não consigo porque ainda tá doendo. Corte coração, isso mesmo, Sara, de ser centro. Que são aquelas duas decisões que eu falei pra você. Ou você entra na merda como um todo e se lambuza ali, feito um porco. Não porque é porco, porque tá sujo, mas porque o porco gosta de se lavar na lama, assim como o elefante. Ou você ignora, põe tudo dentro de um guarda-roupa, fecha e fala, nem fudendo, eu vou ver para isso mais uma vez, isso aqui tá me enchendo o saco. E existe uma terceira possibilidade, que é, tira tudo do armário e põe aqui no chão que eu vou fazer essa limpeza. Fudeu, amigo. E aí você acha que fazendo a limpeza é que você vai deixar seu passado para trás. Mas seu passado só vai ficar para trás quando você se der conta de que você está aqui agora, no presente. E o passado já ficou para trás. Você não precisa deixar seu passado para trás. O seu passado está pouco se fudendo se você vai deixá-lo para trás ou não. Com todo o respeito, e me desculpa. O seu passado não quer saber se você vai deixar para trás ou não. Ele simplesmente fica, porque isso, você não tem o menor controle sobre isso. E você insiste. Não, mas quando eu falo que é deixar sobre o passado para trás, Roberto, é porque eu estou sentindo coisa que eu não deveria sentir. Mais uma vez, você quer controlar o incontrolável. Você não escolhe o que você sente, você escolhe como você reage ao que você sente. Se você puder escolher, se você não for a criança de 3 anos de liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga o interruptor. E eu queria te contar mais coisa. Vamos lá. E sobre estagnação de forma de viver, do desejo de mudar, porém estagnado em uma vida acomodada. Arielson, vamos lá. Vou te responder mais tarde. Porque senão eu saio desse lugar. Peraí, só um pouquinho. Se for em termos de trabalho, quem mais está sofrendo com questões emocionais é o professor. Tem momentos, né, Jorge? Eu acho que o professor sofre, o médico sofre, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Essa é uma coisa interessante também, que lá nos grupos, isso também acaba acontecendo. A gente acha que nos meus grupos, nas minhas mentorias, acaba acontecendo isso. As pessoas entram achando que que só tem alguma coisa de errado com elas. E não tem nada de errado com você. O que tem é uma adaptação, é um processo adaptativo. E nesse processo adaptativo, que é um processo de cura, porque no processo de cura, a cura é a adaptação, porque se você não se adaptar, você morre, né? Então, nesse processo de cura, existem vários estágios, assim como no processo de treinamento. Primeiro, quando você sofre um trauma, a primeira coisa que precisa acontecer é acolher você. Se é um trauma físico, como é que a gente acolhe você? Leva para o médico, leva para o hospital vai te acolher, vai te receber, vai colocar o soro que precisa, vai fazer as cirurgias que precisam, vai fazer os procedimentos que são necessários para que você possa ser cuidado, acolhido fisicamente. Ninguém tá nem aí com o seu emocional, tá? Vão enfiar agulha em você, vão te operar, vão fazer o cacete a 4, vão falar coisa que você não entende e foda-se, porque, né, sabe? Então, né, isso acontece no físico. Quando é emocional, como é que a gente acolhe? Você acolhe reconhecendo o que você está sentindo. Presta atenção, Sara, estou entregando ouro, eu entrego ouro. O problema é que você não consegue ver. A gente só consegue ver aquilo que a gente pode ver. E Sara, cara, te dá um abraço forte agora, tá? Não tô te menosprezando, tá? Tá? Então, presta atenção. Você só pode ver aquilo que você pode reconhecer. Você só pode reconhecer aquilo que você conhece, senão não tem como. E outro dia a Elise, que deve estar aqui na live, porque ela entrou agora há pouco, ela falou aqui na live, a Elise é minha mentorada, ela falou assim, só quem viveu pode entender. Pô, mas como é isso? Vem cá comigo.
quando você era criança? E quando você era criança, aí a Elise aí, ó. Não é, Elise? Dá para entender sem passar, Elise? Dá para entender, mas não dá para saber o que é, não é verdade? Fala comigo, Elise, não me deixa mentir sozinha. Não é verdade? Você entende, mas na hora que você vive, é que você compreende o que é. Não é verdade? Né? Então, lembra quando você era criança? Quando você era criança, você queria entender como era, sei lá, ler, por exemplo, quando você não sabia ler. Eu não sei você, mas eu era super curiosa. Eu queria entender a leitura já desde os 3 anos de idade. Comecei a ler sozinha. Né? Esse negócio de esperar os outros me ensinar, não dá não. Deixa eu aprender aqui. Se bem que a minha mãe, ela era professora alfabetizadora. Então eu fui alfabetizada por ela. É pela cartilha dela que eu leio. Então as reclamações é para lá, ela não é para mim não. Mas vamos lá, você estava aprendendo, se você é curioso e nerd como eu, que gosta de conhecimento e tal, você vai estar ávido para ler, ávido para andar de bicicleta, sei lá, uma coisa que você queria muito fazer quando você era criança, mas ainda não dava, ainda não podia. Aí seus pais falam para você, não pode, aí não dá, né? E não dá por quê? Porque você não tem maturidade para isso. E agora eu volto lá no começo da live, quando eu falei que se você não tem consistência, se você não tem decisão, se você não mantém a sua decisão, se você não tem disciplina, é porque você ainda não está maduro para isso. Não adianta você tentar fazer uma criança de 2 anos de idade ler, ela não tem maturidade para fazer isso. Então isso não vai acontecer. Agora, você, porque você é grande, você acha que você tem toda a maturidade do mundo, que você está feito já. Não está. Você sabe fazer cálculo de integral? Você sabe colocar um foguete no espaço? Você sabe construir uma casa? Ah, mas você também está falando coisa muito grande. Beleza, você sabe fazer arroz e feijão? Sabe fritar seu ovo? Sabe temperar seu frango? Lava a sua cueca? Lava sua meia calcinha? Sabe limpar a sua casa? Fala pra mim. Põe aqui embaixo. Sabe fazer isso? Se você não sabe, é porque você ainda não amadureceu para isso. E não amadureceu, não estou falando, então eu não preciso fazer lição de casa. Amadureceu do ponto de vista neurobiológico. Não vem me enrolar, não. Se você não sabe alguma coisa, é porque você não atingiu toda a maturidade. Oh, mas a gente vai atingir a maturidade quando eu souber tudo? Não. Até porque não é possível saber tudo. Mas é só por isso que você não vai atingir a maturidade quando você souber tudo. Porque o conhecimento é infinito. Então, se o conhecimento é infinito, você nunca vai poder ter a maturidade completa. Porque para você fazer qualquer tarefa, você precisa de maturidade. Se eu colocar você agora no campo de futebol, você vai conseguir jogar uma partida? Juntamos 22 neguinhos aqui, vamos fazer a partida? Com todo respeito, tá? O neguinho não tem a ver com o meu racismo, eu não sou racista. Beleza? Desculpa. Né? Tá? Se eu colocar você numa quadra de basquete, você vai conseguir jogar? Se a gente for jogar uma partida de tênis agora, você vai conseguir jogar? Não nascemos sabendo, exatamente, Rosa. E tá tudo bem. Esse tá tudo bem, tá tudo bem e eu posso aprender. É isso que eu quero que você entenda, que você pode aprender o que você quiser, inclusive a se autorregular, inclusive a ter disciplina, inclusive a sustentar suas emoções. Porque esse aprendizado não está nos livros, esse aprendizado está na sua experiência, na sua prática, no domínio da sua atenção, na maturidade do seu córtex pré-frontal, na construção de conexões neurais que possam fazer você fazer aquilo que você precisa e quer. Exatamente. Então, se você quer maturidade para os seus objetivos agora e não no fim da sua vida, Sara, até porque mesmo no fim da sua vida você não vai estar madura o suficiente, né? Suficiente assim para todas as coisas, vamos falar.
Se você quer isso neste momento, você precisa aprender a aprender. Exatamente, é muito simples, mas é imensamente difícil. E é difícil por quê? Porque você fica tentando na porta errada. E você vai fazer isso. Quer ver? Se a Elise estiver aqui ainda, ela vai me falar. E quem está aqui por aqui também, a Rosa, o Rafa, a Fernanda, se estiver aí ainda, também pode falar. Sabe aquele jogo? Você já jogou esse jogo? É um jogo que você vai com seus amigos e você tem que sair de uma sala, sei lá eu como, tendo dicas e tal, você tem que sair de lá. É tipo, você está preso, você tem 60 minutos para sair de lá. É um pouco isso. É um pouco isso. Que você tá ali, tem a informação, mas na hora de bater na porta, sabe? Tipo, pá, bate na porta errada. Bateu na porta errada, abriu a porta errada, se engajou com a porta errada. E qual é a porta errada, Roberta? Na hora que você bate na porta, que é a luz não tá azul, a luz não tá azul, a luz não tá azul. E o que a luz azul tem a ver com isso? Eu estava falando de uma metáfora agora há pouco, da luz, que você quer, a experiência da luz azul. E aí você fica tentando ter a luz azul mexendo no interruptor da luz branca. Precisa trocar a luz. Sabe? Né? Então, é por isso que fica difícil, porque na hora que você tem que entender a sua biologia, na hora que você tem que entender que não é para você abrir a porta, você abre. Por quê? Porque o seu desespero para sair daí é tamanho que você abre qualquer porta. E quando você abre qualquer porta, mais perdido você fica. E qual é a porta que eu tenho que abrir, Roberta? A porta da sua cabeça. E não é da sua mentalidade. É a porta da sua capacidade de permanecer sem bater na porta. E isso se faz com o quê? Com sustentação. Lembra do começo da live? Faz com sustentação. Com sustentação aonde? No core da sua emocional. Sustentando a emoção que você está vivendo sem nem bater no outro, nem em si mesmo. E nem desesperar, puf, abra a porta, qualquer uma, me tira daqui, pelo amor de Deus. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, visto mais pôr do sol. Talvez. Renato, tudo bem? Renato, tem uma votação na sexta-feira, dentro do canal de transmissão, para ver quais são as lives que serão salvas no YouTube. Eu tô gravando a live aqui, ó. Então, na sexta-feira, eu coloco lá o nome das lives. Aliás, a de ontem eu não gravei, mas vou pôr lá. Mas na hora parece que lembramos dessas informações. Ou que não lembramos, Fabi. Claro que não. E por que você não lembra? Já vou te falar. Peraí, deixa eu responder o Renato. Então eu estou gravando, Renato. Então se você quiser, vai lá no canal depois e volta nessa live. Essa live chama... Como é que chama essa live mesmo? Consistência, disciplina e decisão. Tá bom? Mas na hora parece que não lembramos dessas informações. Exatamente, que é o problema, Fabi, que eu estava falando agora há pouco, que é de você ter a informação, e de você não conseguir usar. O problema não é a informação, é que você não consegue usar. E você não consegue usar por quê? Porque você não treina o core. O core do seu emocional. Tá bom, Renato? Ó, Emiliana, eu não te achei no YouTube. No meu YouTube é @berta.ribeiro. Meu YouTube é @berta.ribeiro. Igualzinho aqui no Instagram. Igualzinho. Tá bom? @berta.ribeiro. E o canal, os vídeos que foram salvos estão no canal de transmissão. Então, se você clicar lá no link do canal de transmissão, você vai parar no meu canal.
Hoje eu entreguei muito para vocês aqui, não foi não? Mas eu não terminei o processo, né? Então, acolher fisicamente é isso, acolher emocionalmente é você se dar esse tempo, é você reconhecer o que está doendo. E depois desse acolhimento, esse acolhimento não é pro resto da sua vida. Tem gente que quer ficar no acolhimento o resto da vida. Tem gente que quer ficar no colo o resto da vida, chorando o resto da vida. Aí já é outra ferida que a gente não conseguiu curar ainda, que é uma ferida de você ter uma insegurança gigantesca, uma rachadura no seu peito que diz pra você que você não consegue. E você não lembra justamente por isso. Por que você não lembra? Porque o seu córtex pré-frontal, que é... Não, desculpa. A sua memória está no sistema, no hipocampo. O seu hipocampo está intimamente ligado com a sua amígdala, mas quando a sua amígdala está disparada, ela entra em contato com as memórias para ver quais são as memórias que são parecidas com essa situação que você está tendo, para validar o que você está sentindo. E normalmente o que você está sentindo é uma ameaça. Tá, e como é que eu construo disciplina, Roberta? Primeiro passo para você construir disciplina é você parar de tentar construir disciplina. Porque construir disciplina é querer ter a luz azul, a experiência da luz azul com uma porra de uma luz branca. Se você não tem disciplina é porque você não consegue fazer isso. Ah, mas eu sou disciplinada nos meus estudos e não sou disciplinada com a minha comida. Não existe isso. E o que pode estar causando essa rachadura? Essa rachadura é causada justamente porque você acreditou em tudo que te falaram. E eu não estou te culpando, porque é assim que a gente entende. E tudo que falam pra gente, pensa bem, se eu tenho que lutar, se eu tenho que consertar, se eu tenho que melhorar, alguma coisa que eu nem sei o que é, alguma coisa que eu não faço a mínima ideia de onde está, é tipo querer melhorar Deus, sacou? Ou tipo, querer encontrar Deus, entendeu? Assim, não vai rolar. Deus, ele mesmo, Deus, o cara, sei lá eu, né? Sabe? Não vai rolar. Por quê? Porque é muito distante. E por que não vai rolar? Porque você não consegue alcançar isso. É a mesma coisa. Essa rachadura acontece porque você entende que todos os processos do seu desenvolvimento pessoal são feitos a partir de um inconsciente qualquer, ou de traumas, ou de experiências do passado que te fizeram mal, e você fica tentando se livrar desse mal o tempo inteiro. Então você está o tempo inteiro em estado de alerta. Para quê? Para não passar pela mesma coisa que você sempre passou. Então é isso que abre essa rachadura no seu peito e diz para você que você precisa tomar cuidado, que você não pode se expor, que você não tem capacidade suficiente para sustentar as suas decisões, que você é fraco, que você não pode, ou que você não tem motivação, qualquer coisa que for por aí. Sou nova por aqui, onde encontramos sobre essa luz e branca. Elisete, você encontra tudo sobre essa luz branca aqui todos os dias, ao 12:05. A luz azul e a luz branca, elas são só experiências subjetivas. Eu estava dando o exemplo da experiência subjetiva que você fica tentando mudar. Você tenta acender uma luz branca, abaixa o interruptor para ver se quando você acende de novo, ela está azul. É assim que a gente trata os nossos problemas emocionais. Eu vou desligando o interruptor e ligando, uma hora vai dar azul. Quantas vezes vocês não ouvem isso? Uma hora dá certo, uma hora passa, uma hora acaba, uma hora conserta. Sabe? Tá? Muito bem. Boa, Fabi. E aí, como é que é mexer no interruptor? Para mexer no interruptor, você precisa primeiro fazer fisioterapia. E o que é fisioterapia, Roberta? O que é fisioterapia, Roberta?
Fisioterapia é a sua capacidade de poder sustentar um pouquinho mais isso hoje. Como é que você treina lá na academia? Você pega 10 quilos. Ai, caraca, eu vou fazer um agachamento aqui. Ah, não consigo levantar. Pega 8 quilos. Ah, tá bom, consegui levantar. 2, 3, 4, 5, acabou. 6, não deu mais. Aí o que você faz? Desiste? Não, você continua levantando peso. Semana que vem, você vai estar levantando 7, ao invés de 6. Só que, quando é emocional, você não percebe e não respeita essa porra dessa lei que existe também no emocional. E desculpa meu palavrão. Tá? E o que você faz? Você quer chegar a levantar 100 já hoje. E não vai ser possível. Então, precisa levantar 1 primeiro. Primeiro precisa de fisioterapia. Primeiro precisa fazer o seu core. Primeiro você precisa entender onde é o seu core. Primeiro você precisa entender onde é que fica o centro das suas emoções e como você se mantém nele. Aí depois você vai levantar peso. O peso representando as cargas e as dificuldades que a gente tem na vida, que a gente tem que passar emocionalmente. E as dificuldades não são só coisas ruins, não, são coisas boas também. Quando eu fico muito entusiasmada, eu também posso perder meu foco, eu também posso perder minha disciplina. Tá? E como é que eu construo, então, a disciplina? Explica um pouco mais, Roberta, como é que eu construo disciplina. Você constrói disciplina parando de tentar construir disciplina e descobrindo o que é que faz com que você seja indisciplinado. Ah, mas eu já sei. É a minha procrastinação, é a minha falta de motivação. Fudeu, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Exatamente, Sara, exatamente. Quando eu levanto um pouco de peso a cada vez, né, o que acontece? Eu vou criando força, resistência. Eu vou aumentando a minha capacidade. E é isso que a gente precisa fazer em relação à emoção. Mas o que você quer fazer é o contrário. É exatamente a mesma coisa com a disciplina. Você quer fazer com a disciplina vou fazer a disciplina, acabei, estou disciplinado a partir de hoje. Não é assim que funciona. Você vai fazer a disciplina hoje, você vai conseguir fazer 2 tarefas da disciplina, 3, talvez todas. Amanhã você não vai conseguir fazer uma, mas e aí? Vamos continuar. É justamente isso que é disciplina, né, Roberta? E você não continua por quê? Justamente porque você começa a achar que você não tem jeito, que você nunca vai conseguir, que você está tentando o jeito errado. Porque a disciplina ela aparece assim de hoje para amanhã. Nada no seu emocional aparece assim de hoje para amanhã. E você não chega lá justamente porque você, primeiro, não sabe como, segundo, desiste no meio do caminho. Treino, treino, treino. Treino, treino, treino. E como é que a gente treina? A partir de práticas guiadas para o domínio da sua atenção. O que é uma prática guiada, Roberta? Uma prática guiada é um texto que eu vou trazer para você, ou que qualquer pessoa que vai guiar uma prática traz para você, para trazer a sua atenção para determinados centros, para determinadas âncoras, para determinados cores emocionais da sua atenção. E é a partir disso que você consegue fortalecer o restante. Essa é a única coisa que você precisa fazer. Entende? Práticas conscientes, práticas de atenção plena, mas não é qualquer prática, não é de qualquer jeito. 99% das pessoas que eu conheço que praticam mindfulness acham que praticam mindfulness. A prática de mindfulness não é algo que você tira da sua cartola e põe na sua agenda e todo dia às 5 horas da manhã você levanta, se estica, senta no seu, como chama isso? Futon
e medita por 50 minutos e pronto, a sua vida vai ser maravilhosa. Não. A prática de mindfulness nunca acaba. A prática de mindfulness é um estilo de vida. A prática de mindfulness é como você vive, é como você se apresenta para o momento presente aqui e agora. Essa é a prática, a verdadeira prática de mindfulness. E eu quero te mostrar como é que você pode alcançar isso no dia 22/3, às 9 horas da manhã até a 1, a gente vai ter uma jornada de explicação e aí uma jornada de prática. E, obviamente, eu vou te oferecer a possibilidade de você continuar andando comigo num círculo mais próximo de mim, para que eu possa mostrar para você realmente como é que você faz essa mudança no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu cérebro, do jeito que você está, sem trazer mais peso para a sua vida. Não é mais uma coisa que você vai precisar fazer. Beijinho!